Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Presente. Nilson Oliveira Barcelos, presente. Wellington Ames Soares Gomes. Presente. Presente, a maioria absoluta dos vereadores declara abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Douglas Luiz da Silva que proceda à leitura de um trecho bíblico. Leitura da carta aos Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, pois isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritam vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais com temor e solicitude, de coração sincero, como Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem um bom agrado à vontade de Deus. Servi com dedicação como servos do Senhor, e não dos homens. E estai certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim como servos. Deixai as ameaças, e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 42ª sessão ordinária de 2025. Ata número 54, 2025. Reunião dos vereadores do município de Epulândia, Estado do Paraná. 42ª sessão ordinária no segundo período legislativo, na 9ª legislatura, realizada no dia 1º de dezembro de 2025, às 19 horas, sob a presidência do vereador Abel David Serena, e secretariados pelos vereadores Nilson Oliveira Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas, e Wellington Ames Soares Gomes. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 42ª sessão ordinária 2025. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal. Com a presença de todos os vereadores, o presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Albenair Roque Carvalho para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 10ª sessão extraordinária de 2025, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Foram lidos e votados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 73 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial bem do imóvel, declarado de utilidade pública, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 74 de 2025, que revoga o dispositivo da Lei Municipal número 2081, de 21 de novembro de 2023, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 75 de 2025, que ratifica-se a revisão geral anual dos cargos, empregos e funções do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, para o exercício 2025, sendo aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 76 de 2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.386.000, aprovado em primeira votação. Projeto de lei do legislativo número 09 de 2025, que denomina Rodovia Municipal Pedro Bijari, RM Pedro Bijari, de autoria dos vereadores Wellington Ames Soares Gomes, Claudemir Roth, Abel David Serena,
Douglas Luiz da Silva, Nilson Oliveira Barcelos, Albenir Roque Carvalho, Sidney Paulo Rodrigues Freitas e Claudinei Vieira e André Luiz da Silva Royer, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. Na sequência, foram lidas e encaminhadas para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal as seguintes mensagens dos projetos de lei. Mensagem do projeto de lei número 77 de 2025, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2016, e de outras providências. Mensagem do projeto de lei número 78 de 2025, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 854 mil. Mensagem do projeto de lei número 79 de 2025, que altera o dispositivo de lei municipal número 1492, de 29 de março de 2016, e de outras providências. Mensagem número 11 de 2025, projeto de resolução número 1 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e de outras providências, no valor de R$ 52 mil. Dando continuidade à sessão, foram lidas e encaminhadas ao Executivo Municipal as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação número 246 de 2025, apresentada pelo vereador André Luiz da Silva Royer. Indicação número 247 de 2025, apresentada pelo vereador Abel David Serena. Indicação número 248 de 2025, apresentada por todos os vereadores. Pelos vereadores Claudinei Vieira e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Indicação número 249 de 2025, apresentada pelos vereadores Douglas Luiz da Silva e Abel David Serena e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fizeram uso da palavra livre os vereadores André Luiz da Silva Royer e Wellington M. Soares Gomes. Encerrada a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar eu, Dilson da Silva Sela, oficial do gabinete da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após lida aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantem. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. A CIAE, Associação Comercial e Industrial de Itaipulândia, Paraná, 16 de setembro de 2025. Ao presidente da Câmara, Abel David Serena. Assunto: agradecimento pela aprovação do financiamento Fortalece Mais de Itaipulândia. Prezados senhores, a CIAE, Associação Comercial e Industrial de Itaipulândia, representada pelo seu presidente Juliano Arinhardi, toda a diretoria e seus colaboradores, vem por meio dessa expressar seus mais sinceros agradecimentos pelo empenho e dedicação de cada um de vocês na aprovação do financiamento Fortalece Mais, Itaipulândia. Reconhecimento que importante iniciativa representa um passo fundamental para o fortalecimento da economia local, promovendo oportunidades de crescimento para empresas, empreendedores e para toda a nossa comunidade. O comprometimento do Executivo e do Legislativo Municipal em apoiar medidas que impulsionam o desenvolvimento econômico demonstra responsabilidade, visão do futuro e compromisso com o processo de Itaipulândia. Mais uma vez, agradecemos a todos os envolvidos que trabalham em prol de um futuro mais próspero para Itaipulândia. Atenciosamente, Juliano Arinhardi. Prezados senhores, Associação Comercial e Empresarial de Itaipulândia S.A. vem por meio dessa prestar sobre... Espera aí. Já falo diferente aqui. Sincero agradecimento pela aprovação do projeto de lei que declara nossa instituição como utilidade pública municipal, pela parceria do Baile da Miss 2025 e parceria com o comércio na primeira Expolândia. Esse reconhecimento de nossa associação se tornar utilidade pública, fortalecendo aí mais nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, empreendedor e social de Itaipulândia, incentivando a seguir trabalhando com dedicação em prol da comunidade e dos nossos associados. Agradecemos pelo repasse da cozinha para a nossa equipe, pudesse responder, coordenar toda a parte gastronômica durante o Baile da Miss.
A confiança depositada em nossa associação para assumir essa responsabilidade foi fundamental para o bom andamento do evento. Agradecemos também pela colaboração e cessão do espaço na Expolândia, que permitiu a realização de exposição das empresas associadas que inscreveram para expor seus produtos e serviços. Esse apoio demonstra o comprometimento da gestão pública com o fortalecimento do comércio local e com o incentivo a ações que promovem o crescimento no município. Reiteramos nossa disposição em manter uma parceria transparente e construtiva com a administração pública, buscando sempre contribuir para o progresso de Itaipulândia. Atenciosamente, Juliano Arenhard. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 73 de 2025. Projeto de lei número 73 de 2025. Que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial bem imóvel declarado de utilidade pública. Promover o prolongamento da rua 7 Copa no valor de R$ 311.440. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 73 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 74 de 2025. Projeto de lei número 74 de 2025, que revoga dispositivo à Lei Municipal número 2081, de 21 de novembro de 2023, incentivo de que trata a Lei Municipal número 1317 de 2014, assegura aos pescadores equipamentos de segurança e suporte à pesca como rede e caixa térmica. Desta forma, não se mostra razoável ao Poder Executivo incentivar a atividade com barco e motor e não oferecer meios de segurança aos pescadores. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 74 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 75 de 2025. Projeto de lei número 75 de 2025, que se ratifica a revisão geral anual dos cargos, empregos e funções do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, CIASOP, para o exercício de 2025. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 75 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 76 de 2025. Projeto de lei número 76 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.386.000 para a aquisição de um veículo utilitário tipo picape CD 0 km, um veículo tipo van 0 km, um trator esteira 0 km. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 76 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo número 09 de 2025. Projeto de lei do Legislativo número 09 de 2025, que denomina a Rodovia Municipal Pedro Bijari, RM Pedro Bijari, denominada pelos vereadores Wellington Ames Soares Gomes, Claudemir Rotti, Abel David Serena, Douglas Luiz da Silva, Nilson Oliveira de Barcelos, Albeneir Roque Carvalho, Sidney Paulo Rodrigues Freitas, Claudinei Vieira e André Luiz da Silva Royer.
Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 09 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 77 de 2025. Projeto de lei número 77, de 27 de novembro de 2025. Altera dispositivo da Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2016 e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2016, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira e avaliação de desempenho do quadro geral dos servidores do município de Itaipulândia, para ampliação de vagas dos cargos de provimento efetivo constante no anexo 1 da Lei Municipal número 1492 de 2016, nos seguintes cargos. Primeiro, 1. Psicólogo. Fica ampliado uma vaga, totalizando 7 vagas. 2. Assistente social. Fica ampliada uma vaga, totalizando 6 vagas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação do orçamento vigente a serem consignadas nos orçamentos vindouros, na forma prevista na LC 101 de 2000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 27 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, prefeito municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 77 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 78 de 2025. Projeto de lei número 78, de 27 de novembro de 2025. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento geral do município um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 854 mil, destinados às seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Agricultura, Departamento de Agricultura, equipamentos, máquinas, veículos para agricultura. Equipamentos e material permanente, valor R$ 600 mil. Equipamentos e material permanente, valor R$ 254 mil. Total, R$ 854 mil. Artigo 2º. Para cobertura do crédito de que trata o caput do presente artigo, será utilizado como recursos na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal número 4.320/64, o excesso de arrecadação da fonte 1042, convênio SEAB 687/2025, no valor de R$ 600 mil, e o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, royalties de Tratado de Itaipu, no valor de R$ 254 mil, conforme o quadro abaixo. Excesso de arrecadação, fonte 1042, convênio SEAB, valor R$ 600 mil. Superávit financeiro, fonte 505, royalties de Tratado de Itaipu, valor R$ 254 mil. Total, R$ 854 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 27 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, prefeito municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 78 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 79 de 2025. Projeto de lei número 79, de 27 de novembro de 2025.
Altera dispositivos da Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2016 e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o vencimento básico do cargo de contador, que passará a ser no valor de R$ 9.027,93. Parágrafo único. O plano de carreira para o cargo de contador que trata o anexo 2 da Lei Municipal 1492 de 2016 passará a vigorar na forma do anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. A presente lei não gera efeitos retroativos, não fazendo jus aos servidores a pleitear reflexos retroativos da vigência desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, passando a produzir seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 27 de novembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, prefeito municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 79 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 80 de 2025. Mensagem do projeto de lei número 80 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a ampliação de vaga para os cargos de professor 40 horas e professor 20 horas. Medida essencial para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. A demanda está fundamentada no levantamento realizado pela equipe da Secretaria de Educação, onde observa-se um crescimento constante e significativo no número de estudantes matriculados em diversas unidades escolares da rede municipal. Este aumento impacta diretamente a necessidade de abertura de novas turmas, adequação do número de alunos por sala e recomposição do quadro docente. Tal levantamento indica a expansão real da demanda educacional, tornando indispensável a ampliação do número de professores para atendimento regular. Além disso, a deliberação 06/2025, que estabelece normas complementares para a educação infantil, define parâmetros essenciais de qualidade, equidade e proporção adequada entre profissionais e crianças, incluindo requisitos estruturais e pedagógicos que impactam diretamente a composição das turmas. O documento, em seu conjunto normativo, reforça a responsabilidade dos sistemas municipais de ensino em garantir condições adequadas de funcionamento e respeito aos limites de organização das turmas, sob a pena de descumprimento de regulamentação estadual. Assim, a convocação de novos professores é necessária para assegurar a conformidade com tais normas. Ademais, o TSE Paraná orienta os municípios a respeitar rigorosamente o limite máximo de alunos por turma, evitar contratações emergenciais quando há concurso válido, planejar adequadamente o quadro docente, prezar pela legalidade e economicidade. Portanto, a convocação de concursados não apenas atende ao interesse público, mas previne apontamentos do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, especialmente diante do aumento das matrículas. Cumpre informar ainda que parte dos professores efetivos desempenha funções de direção escolar e coordenação pedagógica. Tais funções
por determinação institucional, devem ser exercidas obrigatoriamente por profissionais concursados, o que reduz o número de docentes disponíveis para regência das turmas. A recomposição torna-se imprescindível para evitar lacunas pedagógicas, sobrecargas dos servidores e risco ao cumprimento do calendário escolar. Pelos motivos apresentados, a aprovação desse projeto de lei revela-se indispensável para assegurar educação de qualidade à rede municipal de ensino. Gabinete do Prefeito, Itaipulândia, 3 de dezembro de 2025. Lindolfo Martins Rui, Prefeito Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto do Decreto Legislativo número 01 de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 2025. Aprova as contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2024. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente da mesa, promulgo o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2024, com base no parecer prévio número 224 de 2025, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que concluiu pela regularidade das contas. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Itaipulândia, 4 de novembro de 2025. Nilson Oliveira de Barcelos, relator. Claudimir Roth, membro. André Luiz da Silva Royer, presidente. Convido a ex-prefeita Cleide Inês Glibler Prats, responsável pelas contas do exercício financeiro de 2024, para fazer o uso da tribuna livre a fim de prestar esclarecimento das contas em julgamento. Boa noite a todos. É um prazer especial estar aqui nessa noite onde que serão aprovadas as contas do nosso 7º ano de mandato. Quero dar meus cumprimentos especiais aqui nessa noite ao nosso presidente Abel Serena, demais vereadores que se fazem presentes aqui nesta casa. Também a todos os funcionários dessa Casa do Povo que estão aqui presentes, pessoas, hoje aqui em especial veja Nelce, representando a família Gribler, muito obrigado pela presença, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Pastor Jaime, nosso muito obrigado pela presença também. Esse aqui é um momento muito único, momento ímpar e de fundamental importância para mim e para todo o povo de Itaipulândia, pois encerra um ciclo de aprovação de contas de 2018 a 2024. Então, eu assumi o mandato em 27 de setembro de 2018. Aquelas contas daquele ano foram aprovadas com a minha finalização, e de lá para cá, graças a Deus, todas as contas aprovadas, sendo esse o último ano do mandato. Tivemos um ano contas com ressalvas, porque foi uma mudança do Tribunal de Contas, mas este ano, né, presidente? Então, as contas vieram sem ressalva nenhuma, as contas 100% aprovadas. Isso para nós é uma alegria muito grande. E principalmente quem tem que se orgulhar é o povo de Itaipulândia, que elegeu pessoas competentes. Para que a gente chegasse nesse momento especial, é importante agradecer a muitas pessoas que nos acompanharam no decorrer dessa caminhada. Primeiramente, agradecer a Deus, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a força, a saúde e a sabedoria. Não somente a mim, mas a todos que continuam governando o nosso município nos dias de hoje.
Agradecer a minha família, em especial ao Marcelo, que sempre esteve junto comigo, nos momentos informais, sempre apoiando, dando dicas e indiretamente muito me ajudou, porque somos pessoas muito diferentes, mas com certeza, unindo nossas forças, muito fizemos por esse município. Agradecer demais a todos os eleitores que acreditaram em nós, principalmente em mim, por ser a primeira mulher a comandar esse município. Então, a todos que votaram, que acreditaram, a todos que hoje nos apoiam, nosso muito obrigado. Meu agradecimento especial aqui aos presidentes de câmaras que estiveram conosco em todo esse tempo. O Pavinato, o Vitti, o André Royer, que é vereador hoje, o Nenê também vereador, Ney Boiadeiro também, a nossa gratidão, porque estiveram conosco. A importância de um presidente da Câmara, de uma Câmara unida de vereadores estarem juntos com o prefeito faz toda a diferença para um povo de uma cidade inteira. E também a todos aqueles vereadores que os acompanharam nos 2 mandatos. E quero aqui agradecer especialmente a Carla, que foi a única vereadora mulher que esteve presente, que foi sempre muito sensível, igual eu sou. Então, a minha gratidão especial. No 2º mandato, hoje não pôde estar aqui presente, está em outro compromisso. Eu preciso agradecer muito o Lindolfo, a Verônica, que foi o meu vice-prefeito, a Verônica, segunda vice-primeira-dama, secretária de Educação. E a gente sempre trabalhou os 4 anos unidos, né, juntando as forças para que tudo desse certo, os melhores projetos foram feitos. Agradecer a todos os secretários, aos funcionários, sejam eles efetivos, comissionados, terceirizados, os estagiários, cada um tem a sua fundamental importância. Sozinho ninguém faz um governo. Um governo se faz por muitas mãos e por muitas pessoas. E uma pessoa muito especial na minha vida, e com certeza cada vereador que está aqui nessa noite, também tem o seu pai da política. Tenho certeza absoluta que nesse momento vai se lembrar. E eu também tenho. É o saudoso meu sogro Ari Preto, que não me pôde ver prefeita. Mas eu tenho certeza que foi o primeiro homem que imaginou que eu seria capaz de governar essa cidade. E que seu nome está eternizado nesse ambiente. Muito obrigada, Carla. Deixamos um grande legado em todas as áreas. Pena, você lembra da habitação? Fizemos uma verdadeira transformação, reavivando um grande e básico programa fundamental a todas as famílias da nossa cidade. O Agroforte, Abel, Dogão, que é da agricultura. O que foi esse programa? Quantos motivos? Quanto nós aumentamos a nossa renda? Em 2018, nós éramos 10,3 milhões arrecadação própria. Para esse ano próximo, 2026, nós vamos chegar a 26,5 milhões. Isso são 250% de aumento de uma arrecadação própria por saber aplicar os recursos naquelas categorias que mais precisam e que dão retorno ao município. Nenê, você lembra muito bem. Eu fui a primeira prefeita que teve coragem e criou uma linha especial para os comerciantes e para os industriais. Primeiro foi o Fortalece, depois foi o Fortalece Mais. E esse ano está de volta. E principalmente na pandemia, quanto isso tem ajudado a nossa cidade, o nosso comércio, para que muitas e muitas empresas não tenham fechado. O Wellington lembra muito bem do Luz Solar para Todos? Quanto pano para manga. Foram 6 meses de estudo para que esse projeto pudesse ser posto em prática. É um projeto difícil, muito amplo, muito grande. Mas foi através da Secretaria de Planejamento que ele aconteceu. Um programa inédito no Brasil, que até hoje é muito falado e muito reconhecido. E que por muitos e muitos anos vai dar lucro no bolso da nossa população.
Depois veio o ar-condicionado, lembra, André? Para as famílias que mais precisavam e que mais precisam, que são as famílias do CRAS. Quantas e quantas famílias, quantos doentes, quantos acamados que nos agradecem até hoje. A saúde, Ney Boiadeiro. Quantos avanços, quantas obras, quantos projetos deixados e entregues. Prontos, somente para executar. No turismo, Nilcinho, transformamos Itaipulândia na capital da fé. E você é a prova disso. Hoje somos a capital da fé do oeste do Paraná, juntamente com o nosso balneário Jacutinga, que é modelo para tantos e tantos municípios. Na educação, quantas coisas inovadoras, material, tênis, mochila, enfim, uniforme, tantas coisas que nós voltamos, sem falar da cultura, do esporte, o meio ambiente, quanto que nós melhoramos a renda das famílias da Soreme. Isso muito nos orgulha, porque são pessoas que realmente precisam. Enfim, ser gestor público é se doar integralmente, Sargento Sidney, que trabalhou comigo. É se doar, assim como vocês, vereadores, eu sei que no dia a dia estão à disposição da população que acreditou e votou em vocês. É se doar ao povo, dando o seu melhor, com muita coragem, tendo uma equipe muito boa e unida e com muita transparência. O dinheiro é público. Ele é de muita responsabilidade, ele não é do gestor. Mas o que mais importa para um gestor é ver as pessoas felizes. Isso não tem dinheiro que pague. Enfim, encerramos nosso mandato em 2024. Eu, juntamente com o Lindolfo, deixando 15 obras, grandes obras em andamento que estão sendo executadas. E para mim, hoje, ser professora, ser diretora de escola pública é uma gratidão muito grande. Trabalho com filhos de muitas famílias, os quais eu considero como os filhos meus. E quero dizer a toda a população de Itaipulândia que eu estou à disposição para colaborar com a gestão pública municipal. Estou à disposição da população do nosso município, em especial daqueles que mais precisam. E viva a nossa querida Itaipulândia. Muito obrigada. Tendo sido feita a leitura e com a manifestação da responsável pelas contas do exercício de 2024, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de decreto legislativo número 01 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do projeto de resolução número 01 de 2025. Projeto de resolução número 01 de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente da mesa, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aberto na unidade orçamentária da Câmara Municipal de Itaipulândia um crédito adicional suplementar no valor de R$ 52.000, destinado ao reforço da seguinte dotação. Câmara Municipal, ações legislativas, gestão legislativa, manutenção das atividades legislativas, diárias, valor R$ 10.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, valor R$ 40.000. Indenizações e restituições, valor R$ 2.000. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, fica indicado como recursos na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal número 4.320/64, a anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária. Ponto, descrição, Câmara Municipal, ações legislativas, gestão legislativa, manutenção das atividades legislativas. Contribuições patronais, valor total R$ 52.000. Artigo 3º.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Itaipulândia, 25 de novembro de 2025. Abel David Serena, presidente. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de resolução número 01/2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 250 de 2025. Indicação número 250, 2025. Vereadores Claudio Rotti e Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui, que seja realizado estudo técnico e administrativo visado em implantação de um projeto municipal de condomínio e do idoso. Justificativa. O condomínio do idoso consiste em um conjunto habitacional planejado para pessoas com 60 anos ou mais. A infraestrutura adaptada entre acessível a áreas de convivência, acompanhamento social e incentivo ao envelhecimento saudável. A criação desse programa permitiria o atendimento das pessoas idosas que não conseguem mais realizar o sonho da casa própria por causa da idade, promovendo que este idoso possa ter um envelhecimento com segurança, prazer de viver e com os cuidados necessários. Projetos semelhantes já demonstram resultados positivos em diversas cidades, promovendo a autonomia e inclusão de segurança aos idosos. A implementação de um empreendimento dessa natureza representa um significativo avanço nas políticas de assistência social e habitação, além de fortalecer o compromisso do poder público com a dignidade da pessoa idosa, conforme previsto o estudo idoso. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente, quero manifestar aqui o meu apoio a essa indicação. Eu que trabalho nessa secretaria já há algum tempo, e agora ouvindo a nossa ex-prefeita comentar também, lembro que conversávamos muito sobre uma alternativa para esse tipo de situação aqui. Às vezes são detalhes que passam despercebidos. A gente faz lá o empreendimento habitacional e coloca lá uma pessoa de 70, 80 anos morando do lado de uma pessoa de 20, 22 anos. São ritmos de vida diferentes, né? A pessoa idosa quer dormir mais cedo, já o vizinho já quer um pouquinho mais tarde. E são alguns detalhes que fazem a diferença, e nós conversávamos antigamente sobre isso, de como nós podíamos ramificar o nosso programa habitacional, e o condomínio do idoso era muito falado, né? E, então eu manifesto aqui o meu apoio, e acho que temos que sentar com o executivo, com os demais vereadores, para debater sobre isso, né? Um condomínio sustentável, alguma coisa nesse sentido, onde os idosos possam ser atendidos também pela saúde, pela assistência social, uma coisa, dá para fazer um programa muito bacana. E eu tenho certeza que nós temos demanda também para esse programa, nós temos bastante idosos no nosso município que precisam de habitação. Então eu deixo aqui os parabéns para vocês e também o meu apoio para essa indicação. Senhor presidente, com sua licença dos demais colegas, manifesto também meu apoio a essa indicação. Já debatia com o nosso prefeito Lindolfo há um tempo atrás, né, pois alguns municípios do estado já conseguiram implementar com o apoio do governo do estado. E na última viagem que fizemos, então, eu e o presidente, colega Nilcinho, colega Sidney, né? A gente teve já umas visitas lá e tivemos uma conversa bem proveitosa com a secretária da pessoa idosa, né? Onde a gente poderia se basear e pegar carona nas licitações que foram feitas, né? E é um projeto muito bacana, através de uma espécie de um aluguel social. Simplesmente ter para a pessoa morar não pode, mas é um valor simbólico. A gente vai ter um local fechado com segurança, a gente vai ter um local onde possa estar fazendo atendimento de fisioterapia, psicólogo, né? E a convivência, que eu acho que é o mais importante, que é o que está dando uma doença que mais está se alastrando hoje em dia, que é a depressão, a solidão puxa a depressão. E essa convivência, esses idosos unidos em um local, um vai amparar o outro, não é? E nós tivemos vários problemas também na habitação. Eu lembro que assim, a pessoa ganhava, infelizmente, tende a falecer antes que muitos outros. E já fica aquela briga de herança e tudo mais, né? E às vezes a pessoa que vai herdar também já tinha ganhado uma casa, fica com duas, não é? Então, assim, manifesto o meu total apoio a essa indicação. Sintam que vocês têm um companheiro, já está ajudando, já está correndo atrás. Já vimos uma área de terra,
E eu acredito que até o final deste mandato, esse sonho que é de vocês e nosso se torne realidade. Pela ordem, presidente. Então, eu tive essa ideia aí de fazer essa indicação, daí convidei meu colega vereador e o presidente Abel Sereno para estar participando, porque eu vejo assim, o idoso, então, ele já trabalhou muito para o município, muito para a família, mas quando chega numa idade, talvez ele já não tem mais condições de estar mantendo uma casa particular dele, ou talvez ele já repartiu, talvez sua terra, sua casa para a família. E tem muitos filhos, não vou dizer que não gostam de ter o pai junto na mesma casa, ou a mãe, tipo assim. Então, eu fiz essa indicação aí, colocando aí o presidente também, e daí também já peço aí o apoio dos colegas vereadores, peço a atenção do nosso prefeito, para estar atendendo as pessoas, na verdade, que mais precisam. Porque tu sabe, enquanto a gente caminha sozinho, então a gente faz de tudo. Mas chega numa certa idade que a pessoa idosa, para muitas pessoas, é um estorvo. Então, o que a gente pede aqui? Uma criação da implantação do condomínio do idoso, onde vai ter acessibilidade, vai ter lá o seu terreninho, lá é que nem o programa da casa do programa social das casas de habitação aqui que nós temos, então lá vai ter a casa do idoso, onde vai estar preparado com acessibilidade e um lugar tranquilo, onde, como o Bena falou, vai ter o condomínio, onde vai ter só pessoas idosas morando. Então lá vai ter a calmaria, vai ter cada um o seu horário para estar indo deitar, levantar, tomar o seu mate. Daí vai ter ali onde todos eles podem se visitar, uma boa vizinhança. Então é isso que a gente pede. Então ali também nesse espaço pode ter um centro que há poucos dias atrás aí a gente viu nas redes sociais muitas pessoas idosas reclamando que não tem um lugar para estar se passando o dia. Então junto nesse condomínio do idoso, então a gente pede um lugar para o idoso passar com alimentação, com atendimento psicológico, atendimento médico. Então, é isso aí, pesado. Nós precisamos do apoio de vocês e precisamos de uma visão especial do prefeito Lindolfo para essa indicação. Obrigado aí ao vereador Nenê aí por a gente estar junto nessa indicação. O Alubena falou, o André falou. É um lugar onde que cada idoso pode ter sua horta. Hoje o idoso ele já trabalhou muito, mas ele pode ter a sua hortinha, seu temperinho. A idosa pode ter suas flores. Igual a gente fala, casa que tem uma mulher que não tem flor, parece que não tem vida. Então hoje nós temos os nossos idosos que gostam de ter suas plantinhas. Pode ter lá um ambulatóriozinho lá, pode todo dia passar uma enfermeira, um médico lá para estar atendendo esses idosos. E tendo idoso com idoso, dá certo. Eles conversam, eles contam as histórias antigas. Hoje nós temos 2 lar dos idosos, um no Itavó e um aqui na cidade. Mas eles têm lá um quarto e um banheiro e uma cozinha pequenininha. Então, é pequenininho. Eu acho que é pequeno para uma pessoa morar, mesmo que mora sozinho. Muitos falam, mas mora sozinho. Mas então vá morar só num quarto lá para vocês verem como é que é. Eles têm que ter o espaço deles, que eles podem fazer o que eles querem naquele canto deles. E ali estão morando junto, um de parede e meia com o outro. É complicado. Então, eu peço aí aos colegas vereadores, vamos falar assim com o prefeito aí dentro dos 4 anos e com certeza vai ter novidade. Tem um programa do governo do estado, igual o André falou, a gente pode estar indo atrás de verbas do estado para estar ajudando também nesse condomínio. Não é só verba do município. Tem verba de fora também que pode estar ajudando a construir. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, encaminhe o órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 251 de 2025. Indicação número 251 de 2025. Vereadores: Abel David Serena, Albenir Roque Carvalho, André Luiz da Silva Royer, Claudemir Rotti, Claudinei Vieira, Douglas Luiz da Silva, Nilson Oliveira de Barcelos, Sidney Paulo Rodrigues Freitas e Wellington Ames Soares Gomes. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Drui. Quem
que implante o Programa Municipal de Educação Fiscal, com ações permanentes voltadas para os estudantes, comerciantes e toda a comunidade. Justificativa: a educação fiscal é uma das principais ferramentas de fortalecimento da cidadania, da gestão pública responsável e da ampliação da arrecadação própria do município sem aumento de impostos. Ensinar a população, especialmente crianças e adolescentes, sobre a importância de pedir nota fiscal. Entender tributos e acompanhar o uso do dinheiro público gera resultados a médio e a longo prazo. Diversos municípios paranaenses já possuem programas bem-sucedidos. Já Guariava, por exemplo, tornou-se referência estadual ao promover oficinas nas escolas, concursos educativos, atividades com professores, campanhas comunitárias e ações integradas com o comércio local. A experiência mostrou que a educação fiscal melhora o índice de cidadania, aumenta a participação popular e gera mais consciência sobre o papel do poder público. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE Paraná, o Ministério Público de Contas, MPC Paraná, incentivam fortemente a implantação desses programas no município. Ambos os órgãos possuem campanhas e materiais oficiais reforçando a importância da educação fiscal como um instrumento de controle social, prevenção em irregularidades e fortalecimento administrativo, ou seja, a Itaipulândia encontrará suporte técnico, institucional e pedagógico para desenvolver o projeto com segurança e eficiência. A implementação desse programa dialoga diretamente com a Nota Itaipulândia, com iniciativas de empreendedorismo, com a ampliação da transparência, com a formação da cultura cidadã nas novas gerações, assim como ocorre com a campanha de cinto de segurança e com a separação do lixo. É preciso começar pelas crianças. A mudança cultural vem aos poucos, mas os resultados são permanentes. Tudo por isso, indicamos ao Poder Executivo a criação do Programa Municipal de Educação Fiscal, com ações continuadas nas escolas, participações da comunidade, parcerias com o TSE Paraná, MPC Paraná, instituições de ensino, campanhas anuais, concursos, oficinas e materiais didáticos, integração com o comércio e com programas municipais de incentivo fiscal. Cremos firmemente que a iniciativa colocará a Itaipulândia em sintonia com as melhores práticas do Estado e trará benefícios duradouros para toda a população. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, encaminho o órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 252 de 2025. Indicação número 252 de 2025. Vereadores: Abel David Serena, Albenir Roque Carvalho, André Luiz da Silva Royer, Claudemir Roth, Claudinei Vieira, Lucas Luiz da Silva, Nilson Oliveira de Barcelos, Sidney Paulo Rodrigues Freitas e o Wellington Soares Gomes. Indica o prefeito municipal, senhor Rodolfo Martins Ruim. Criação do Programa Municipal de Incentivo Subsídio para aquisição de equipamentos e de manejo e pesagem de bovinos, com o valor de R$40 mil por produtor, dentro das diretrizes já consolidadas do Programa Agroforte. Justificativa: nosso município possui um número expressivo de produtores de gado de corte, muitos deles pequenos pecuaristas, que têm um papel essencial na economia agrícola local. A pecuária integra a composição da nossa receita e fortaleceu nos últimos anos, graças à política de incentivo adotadas pelo município. Com o avanço do programa Agroforte, Itaipulândia registrou um aumento significativo na produção agropecuária, ampliando geração de renda, valorização da propriedade rural. Em crescimento da arrecadação municipal, ocorre que a comercialização de animais de corte ainda acontece, em muitos casos, de forma subjetiva, baseada na pesagem no olho. Essa prática traz prejuízos como perdas financeiras ao produtor, que pode vender animais abaixo do peso real, diminuição de competitividade do pequeno produtor em um único lote,
A diferença entre o peso estimado e o peso real pode representar dias ou semanas de trabalhos perdidos, especialmente para quem vive da pecuária em pequena escala. A aquisição de equipamentos como balanças digitais de bovinos, trocos de contenção, bretes, plataformas eletrônicas, softwares e da gestão de rebanho permite aumentar a produtividade e dar segurança nas vendas. Grande parte dos nossos pecuaristas de Itaipulândia são pequenos produtores e muitas vezes não dispõem de recursos para a aquisição desse tipo de equipamento. A concessão de subsídio permitirá que pequenos e médios produtores modernizem suas estruturas, haja maior justiça na comercialização, aumento de renda familiar rural e fortaleça a cadeia produtiva local. Com o mercado mais qualificado, Itaipulândia mantém sua posição como referência no agronegócio regional, com políticas públicas e sérias e inovadoras. Diante do exposto, solicitamos ao Executivo Municipal o estudo da implementação desse programa de subsídio para equipamentos de manejo e pesagem de bovinos, integrado ao Agroforte, com valor individual até 40 mil, completando preferencialmente aos pequenos pecuaristas. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, encaminho ao órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passamos para a fase das considerações finais. Grito para fazer o uso da palavra livre, convido o vereador Claudinei Vieira. Meus cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui funcionários da casa, nosso secretário Urumi, cumprimentar aqui o povo presente, Paraguai, um ex-vereador, e um cumprimento especial à nossa prefeita, ex-prefeita Cleide. Senhores vereadores, o que me traz essa tribuna hoje é uma sessão muito especial, uma sessão onde estamos aprovando a conta de uma prefeita histórica em Itaipulândia. Vai deixar, Cleide, o teu nome registrado na história de Itaipulândia. Pena que a gratidão e a ingratidão, prefeita, ela anda muito junta, porque essa casa hoje era para estar cheia de pessoas que usaram o teu mandato, que foram beneficiados e que hoje não tiveram coragem de levantar a bunda da cadeira para vir assistir você falar do teu feito, do teu mandato e da tua última conta sendo aprovada. Eu me orgulho muito, prefeita, de ter feito parte do teu mandato, de ter sido seu chefe de gabinete, de ter sido seu presidente por 2 anos. Isso me orgulha muito, porque eu sempre falei e volto a falar. Você ensinou os políticos de Itaipulândia como fazer política, como trabalhar com dinheiro público, fazer gestão beneficiando aqueles que mais necessitam. Como tu falou aqui, e o Ben é prova viva disso, quantas pessoas que você realizou o sonho da casa própria. Quantas pessoas que hoje têm o seu próprio negócio através do Fortalece Mais Itaipulândia. Quantas pessoas que vieram talvez do Paraguai com um único dinheirinho no bolso e comprou um lote que não tinha documento. E hoje eles têm a escritura na mão, através do Reuber, podendo falar, esse lote é meu. Então eu me orgulho, prefeita, de ter feito parte do seu mandato e aprendido um pouco, durante meus 4 mandatos, a como fazer gestão. E você é professora de todos os políticos que por Itaipulândia passaram. Hoje, Lindolfo, como prefeito, pode até realizar um mandato melhor do que o seu. Porque aprendeu a como fazer mandato junto contigo. E você foi a professora do nosso prefeito. E hoje está realizando o seu mandato com 100% de aprovação nessa Casa de Lei, dos projetos que por aqui passaram esse ano. Por quê? Porque está trabalhando também com dinheiro público para beneficiar a população.
E é isso que a população espera. Então, hoje é um dia, é uma sessão, senhor presidente, uma sessão histórica. A maior líder política do nosso município está sendo aprovada aqui a sua última conta de gestão. Mas só o tempo responde o tempo, prefeita. Talvez daqui a um tempo teremos outras contas para estar aqui aprovando. Quem sabe esse tempo, né? Então, prefeita, a minha gratidão e meu muito obrigado por ter sido prefeita de Itaipulândia. Da minha parte seria isso e meu muito obrigado. Vereador, me cede Sim. pouco da palavra aí, um tempo. Quero, hoje também eu não vou usar a tribuna, mas quero aqui me dirigir à nossa eterna prefeita municipal. Nem chamo de ex-prefeita, porque eu digo que prefeita é sempre prefeita, foi os prefeitos que passaram, mas vai ser sempre prefeita de Itaipulândia. Dizer, prefeita, que aqui hoje pode se orgulhar, quando você olha para esse plenário aqui. E dos 9 vereadores que estão aqui, 3 foram reeleitas contigo. E dos outros 6, tiramos só o nosso companheiro Dogão, que era do agronegócio, que não fazia parte, nunca foi funcionário público, nada. Mas aqui, apesar de sermos de oposição, às vezes alguns aqui, mas viemos da tua administração. Eu fui subprefeito, fui diretor da Vigilância Sanitária, contigo, trabalhei e aprendi a respeitá-la e admiro. Valeu, muito obrigado por todas as coisas que passamos juntos. Boa noite a todos e tenham uma ótima semana. Convido o vereador André Luiz da Silva Royer. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, tio Irineu, tio Nel, tia Nelce, sejam bem-vindos. O tio Nel já é da casa, já, né? Pode voltar mais. Pastor Jaime, seja bem-vindo também. Por mim, meu amigo secretário, seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns pelo regionalito. Mais uma vez, o esporte Itaipulândia se destacando e matando a pau. Parabéns, viu? Parabéns pela apresentação, pelas parcerias, pelo teatro que teve as apresentações natalinas que estão acontecendo. Muito bacana. Prefeita Cleide, lembra do CIASOP que foi aprovado hoje, né? Que sonho, né? Para quem às vezes está de casa e não acompanha, né? O CIASOP é um consórcio e é o primeiro do Brasil. E surgiu com uma ideia desta mulher aqui, junto com o pessoal da MOP. E hoje as mulheres vítimas de violência doméstica têm um abrigo. Tem um local onde elas são acolhidas e capacitadas. Muitas delas são dependentes do marido, às vezes emocionalmente, às vezes até financeiramente. E lá nesta casa, elas vão ter cursos para ela se desenvolver, não só mentalmente, mas também financeiramente, para que ela não seja dependente de homem nenhum e não tenha que ficar soberba, escrava, né, submissa a um homem. E hoje a gente aprovou aqui, com muito orgulho, o repasse da verba para a contratação de mais funcionários do CIASOP. A casa está praticamente pronta. Então a gente percebe que o crescimento, o Ney falou muito bem aqui dos programas municipais, mas às vezes a gente não percebe o impacto que a gente tem a nível regional e estadual, né? Fortalece mais, eu estava em Curitiba, colegas estavam num evento do turismo, onde nós éramos um dos destaques também, e eu estava no Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, e lá eles falavam do salto que Itaipulândia deu na arrecadação, né? E por isso que fizemos indicação, os 9 vereadores falando sobre educação fiscal, o que a gente está programando para o futuro ainda de Itaipulândia. A questão do agroforte, a gente fez uma indicação hoje também aí, né? A gente está tendo a possibilidade de consumir uma carne bovina 100% itaipulandiense, né? Se vocês percebem o salto que teve de produção de carne bovina em Itaipulândia. Por isso que tem uma indicação, que agora eu não lembro certo quem foi os colegas vereadores que fizeram, de um abatedouro municipal, né? Foi o vereador Abel, mais alguém, né? Só o Abel? Mas todos usaram a palavra e falaram muito bem, né? A gente está tendo essa possibilidade de consumir coisas com qualidade e um produto 100% itaipulandiense. Desse dinheiro ficar aqui dentro, né? Então, por isso que a gente fez essa outra indicação. Então, tudo que vai acontecendo hoje é um efeito dominó de coisas plantadas lá atrás.
Ou, como a gente dizia, colhendo frutos de uma sementinha que a gente plantou lá atrás. A questão da habitação, eu lembro bem que os colegas falaram. Quando voltou o programa habitacional, teve uma casa que saiu com 2 pontos. Lembra bem, nós estávamos frustrados porque o pessoal não se inscreveu. As pessoas não acreditavam que seria possível voltar um programa habitacional. Aí teve uma pessoa que eu acho que botou o nome só, 2 pontos, pá, ganhou a casa. Né? Aí depois os outros frustrados, mas aquela lá, ela teria condição, não sei o que lá. Mas você se inscreveu? Eu não achei que ia dar certo, porque tantos enrolaram nós, tantos mentiram, não aconteceu. Lógico, hoje, 13 pontos tem gente ficando de fora, né? Estamos próximos de receber o selo Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Mais um motivo de orgulho. E isso é graças a vários programas que foram desenvolvidos, né? Um deles a questão da hidroginástica, a questão dos esportes adaptados, né? A questão do trabalho, que é uma coisa que muitos não veem, que está sendo feito também brilhantemente pela Profinilce, né? Que é a questão intelectual, mental, evolução dos idosos, né? Não é somente matinê e churrasco, né? Tem muito mais por trás disso. Enfim, prefeita, não adianta ficar falando tanto de programas e tudo mais. O que eu falo é assim, só algumas palavras para a senhora, né? E hoje, após a aprovação unânime das suas contas, que já vieram sem ressalvas pelo Tribunal de Contas, essa casa mais uma vez reconhece a responsabilidade, a seriedade e o compromisso com que a senhora conduziu esse município. Mas, acima dos números, eu quero falar da pessoa, Cleide, que a senhora foi e continua sendo uma liderança que inspira, como todos aqui já falaram, e uma gestora firme, humana e dedicada, que sempre colocou Itaipulândia em primeiro lugar, às vezes acima da própria família. Pessoalmente, eu tenho uma gratidão imensa, né, pela forma como a senhora contribuiu para a minha formação política, me tirando de um Fordinho e me colocando como subprefeito, onde eu tive a possibilidade de fazer um crescimento político e pessoal muito grande. Até hoje, na minha maneira de lidar com os desafios que vieram exemplos, foram coisas que eu vi na sua trajetória. E é uma honra tê-la hoje nessa tribuna, compartilhando seu trabalho, sua experiência, seu compromisso com a nossa gente. Receba o meu respeito, minha admiração e meu carinho. Uma excelente semana a todos, que Deus abençoe. Faço os trabalhos da presidência ao vice-presidente Douglas Luiz da Silva, porque eu posso fazer uso da palavra livre. Convido o vereador Abel Serena que faça uso da tribuna. Boa noite a todos, senhores vereadores, funcionários da casa, pastor Jaime, ex-vereador Adair Borges de Barcelos, os colegas Nel e Irinel, o Gerson aí presente, a Nelce, da nossa querida Baixada Amarela, primeira vez que vejo aí, então seja bem-vinda. Dia especial, igual os colegas vereadores falaram hoje. Prefeita Cleide, para nós sempre vai ser prefeito, não vai ser ex. Esteve aqui falando um pouco da sua trajetória. É uma prefeita que acreditou no povo de Itaipulândia. Uma prefeita que acreditou no Abel Serena, onde prefeitos anteriores não acreditavam em mim. Como sempre o Ney falava, às vezes o cavalo pangaré, ele come milho, ele passa os quartos de milha. Tive o prazer de ser secretário de Agricultura por 4 anos, secretário de Meio Ambiente, onde trabalhei com espelhos, se espelhando em você, Cleide. Vários puxões de orelha ela dava em nós nas reuniões, mas quando nós saíamos, nós só levava metade que ela falava, o resto nós esquecia. Então foi onde eu tive o prazer de fazer 728 votos. E a senhora pode ter certeza que aquela cadeira que eu sento ali, tem dedo da senhora também, tem do Lindolfo e de toda a população de Itaipulândia. Então, hoje, aprovamos as suas contas, com certeza veio do Tribunal de Contas já aprovada. Foi uma prefeita que trabalhou com seriedade pelo povo de Itaipulândia. Trabalhou pelo povo, se doeu pelo povo. Quantas noites sem dormir, com viva a casa do Marcelo e da Cleide, quantas vezes a gente chegava lá, via que não era fácil. A gente aqui só sabe quanto que é ser um político em Itaipulândia. Então pode ter certeza, Cleide, que o povo de Itaipulândia jamais vai esquecer de você.
Com certeza todos nós aqui, um dia Deus vai levar e ainda vai ficar a marca da senhora aí como uma boa prefeita, uma ótima prefeita do oeste do Paraná, não é só de Itaipulândia. Então, acredito que o Lindolfo, como foi teu vice, também vai estar fazendo um belo trabalho nesses 4 anos de prefeito dele, porque ele já vem com a bagagem, igual o vereador Ney falou, ele já vem com a bagagem lá de trás de 4 anos. E nós aqui, 9 vereadores, trabalhando junto pelo povo de Itaipulândia. Isso, com certeza, é muito gratificante. Também agradecer o secretário Curumim, tive no teatro ali da Itaipu com o Parque Técnico, um teatro muito bonito, onde falou sobre a água, falou sobre criança, falou sobre a natureza. Então, Curumim, para você, para o Flávio, toda a equipe da Cultura, os parabéns para vocês pelo belo trabalho que estão vindo fazendo. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Esse é o rumo de Itaipulândia e, com certeza, vários anos para frente vai estar nesse rumo. Às vezes, daqui 4 anos, a gente não vai estar mais aqui, mas a nossa parte nós vamos fazer. Igual o sargento Sidney falou, a senhora tem que se orgulhar, tem 5 vereadores aqui que trabalharam para você. Então, esses 5 vereadores, com certeza, todos eles têm muita gratidão por você. Os vereadores que foram eleitos também trabalharam no seu mandato pelo município. Teve vereador que não se elegeu, teve vereador que não foi candidato, mas eles contribuíram com o município junto com você. A prefeita Cleide era uma família com os vereadores, com a própria população. Então, por isso que um mandato dá certo, né, vereador Ney? Quando se trata as pessoas bem, se trata as pessoas como da família, atende, toda pessoa pode estar de pé no chão ou de terno, atende a pessoa do mesmo jeito. Por isso que nós estamos com o município hoje que nós estamos. Então, só tenho a agradecer a senhora, agradecer a toda a população de Itaipulândia, e com certeza todos nós aqui vamos fazer um bom mandato voltado ao povo de Itaipulândia. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Devolvo os trabalhos delegativos ao presidente Abel Serena. Não havendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade dessa sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 15 de dezembro, às 19 horas. E amanhã, 8 horas, sessão extraordinária. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.